versículo 31 da palavra do Senhor Jesus, amém? Primeiro livro da Bíblia, lá no começo de toda a história, no começo de tudo, o livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou diz amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que diz assim: e viu Deus tudo o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Amém? Louvado seja Deus. Levante a Bíblia nessa noite, feche os seus olhos, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que já nos deu vitória por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Feche os olhos nessa noite. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai que estás nos céus. Ó Deus, nessa tarde, ó Pai, te agradecemos por essa oportunidade, a qual o Senhor Pai nos concede aqui nessa tarde, para nós estar te glorificando e te adorando. Meu Deus, nessa tarde eu te peço, ó Pai, que o Senhor cresça, o Senhor diminua, que a glória do Senhor, Pai, nessa tarde seja tremenda. Assim como aconteceu, ó Pai, no passado, assim, ó Deus, ó Pai, Tu és o mesmo Deus que opera nos nossos dias, ó Pai, Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ó Deus, nessa tarde eu te peço, ó Pai, fala conosco, fala poderosamente, fala em cada coração nessa tarde, ó Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar nessa tarde. Louvado seja Deus, exalte com palmas, exalte o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada, ela compara Deus com vários nomes. Deus tem vários nomes a qual é classificado o seu nome. Eu sou, e vários nomes. Mas em uma passagem aqui da Bíblia Sagrada também mostra que Deus, ele é chamado de construtor ou arquiteto, não é verdade? Aquele que construiu tudo, aquele que criou todas as coisas. Deus, ele é o único. Pensa, imagine que Deus agora no céu, está Deus diante do nada, Deus diante do invisível. A Bíblia diz em Colossenses que Ele criou tudo que é visível, Ele criou tudo que é também invisível, seja principados, seja dominações, seja reinos, seja mundos. Ele criou tudo por Ele e para Ele, tudo foi criado. Mas me chama a atenção lendo Colossenses, porque o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Colossenses, ele está citando, é como se ele estivesse falando como foi no passado, como foi o período, durante aquele tempo ali que Deus está construindo tudo, Deus está criando tudo. E aqui no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, fala bem assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava-se, movia-se sobre a face das águas. Existe algo que Gênesis não fala, mas o apóstolo Pedro, ele vai falar. Ele fala que Deus, no passado, no princípio, Deus tirou a terra sobre as águas.
Antes da terra ser separada do mar, da água, de tudo que há no céu, a terra, ela estava dentro de uma superfície chamada água. Deus tira a terra da água, tudo era coberto pela água. Deus tira, Deus separa a água, coloca uma parte e coloca na região das nuvens, separa uma parte e coloca ali, classificando como o mar sobre a terra, e assim a terra é chamada de porção seca, a parte seca, porque a terra agora não está mais dentro da água, a terra não está dentro da água, a terra foi tirada. Então agora está aqui a terra, sem forma e vazia, sem forma, não mostra a forma da terra. Por que a terra, aqui em Gênesis capítulo 1, fala que ela está sem forma? Vale nós lembrar um pouquinho, algum texto da palavra do Senhor, em que fala sobre algo que aconteceu há muito tempo antes de ser classificado este acontecimento aqui sobre a terra. Aconteceu a queda dos anjos. Os anjos caíram-se, os anjos, juntamente com Lúcifer, precipitaram-se e caíram-se, e ali houve uma destruição, ali houve caos, ali houve ruína, ali houve uma destruição. Então a terra que tinha forma, ela agora perde a sua forma. Com a queda dos anjos, ela perde a sua forma. E a terra está como se tivesse destruída, sem forma e vazia. Não tinha nada. Havia um vazio ali. Havia o nada. E o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre as águas. Por que o Espírito Santo, ele pairava assim sobre as águas? Havia um conflito no mundo espiritual. Havia um conflito no mundo espiritual. Após a queda desses anjos, Deus os aprisionou. Uma boa parte deles foram aprisionados. E assim nós vemos que nos dias atuais existe coisas que estão acontecendo no mundo espiritual em nossa volta, a qual é causado por demônios, os espíritos malignos. Ele infiltra em certos lugares e trabalha através daqueles lugares ali contra a vida daquelas pessoas ali. Não é diferente. Ele está sendo citado aqui. Aqui está tendo um conflito, uma guerra, uma batalha espiritual. Mas Deus, ele vai chamar. Deus, havendo criado os céus, a terra, havendo Deus separado a água e chamado de mar, a terra chamada de porção seca, agora Deus, ele vai dizer: haja luz. E de repente a luz aparece. Imagine Deus dizer: apareça aquilo que não existe. Imagine Deus olhar para algo que não existe aos meus olhos, aos teus olhos. Imagine Deus chamar aquilo que nunca existiu, quem sabe na minha mente, na sua mente, no universo, aquilo que nunca existiu. Imagine só, Deus chamar algo que nunca existe, que nunca existiu, e este algo voltar a existir. Deus dizer: aparece-te luz. Sabendo que não existia ser humano, não existia nada ainda. E Deus vai dizer: aparece-te a luz. Agora me diga, de todos os milagres que a Bíblia Sagrada conta, não há um milagre que se compara com a criação. Sabe por quê? Porque a criação, ela é realmente, esta é uma das maiores provas do milagre divino. É a criação. Deus faz com que aquilo que nunca existiu, existir.
Deus faz com que aquilo que é invisível seja visível. Aquilo que nunca existe, nunca existiu, seja concreto diante dos homens. Então Deus agora, Ele está dizendo, aparece-te, surge-te, passa-te a existir. E agora a luz existe, as trevas já existiam, e Deus agora chama a luz de dia e as trevas de noite. O que me chama a atenção é que as trevas aparecem primeiro e a luz aparece por último. Mas Deus, quando Ele chama a luz primeiro e deixa as trevas por último. Jesus disse uma certa feita na palavra dele que os últimos seriam os primeiros. E aqui está Deus chamando a luz de dia, à tarde e amanhã. Este aqui foi o primeiro dia. Os hebreus escreviam de trás para frente. Eles escreviam voltando, porque para os judeus não começava com o nascer apenas do sol. Para eles contavam da tarde até amanhã. Para eles a tarde vinha primeiro e amanhã vinha por último. Então o que acontece? Os hebreus, tudo que eles faziam, Moisés escrevendo a Bíblia, ele está escrevendo focado em um propósito, focado no reino do céu, focado para a eternidade. Então tudo que eles faziam com a mente voltada para a eternidade, porque tudo se começou com a eternidade, tudo vai terminar com a eternidade. Então tudo começou lá em cima, tudo começou lá no céu. Começou com Deus criando todas as coisas, começou com Deus dizendo para o seu filho, dizendo para o Espírito Santo: vamos descer lá embaixo e vamos fazer o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Nós vamos fazer eles a nossa imagem e a nossa semelhança. Tudo começou lá em cima. Havia uma concordância entre o Filho e o Espírito Santo. 3. Jesus, uma certa feita, disse: se 3 concordar aqui na terra, acerca de alguma coisa, será concordado lá em cima. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus chega para Pedro e fala assim: eis que eu entrego as chaves do reino. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. E como é que é isso? É muito simples. Quando você pega uma tomada e desliga, aquele contato ali imediatamente é desligado. Por que a luz da lâmpada ela é permanente? Por que a lâmpada acende? Há um contato do positivo com o negativo e existe a luz, não é assim? E sabe o que acontece aqui no cenário bíblico, a qual eu entendo? É que se existia a luz e existia as trevas, ainda que houvesse uma guerra, ainda que houvesse um contrito no mundo espiritual, mas a luz, ela um dia tinha que ganhar. A luz um dia ela tinha que vencer. De um jeito ou de outro, a luz vence. De um jeito ou de outro, o dia vence, porque Deus, Ele é luz. Aleluia, glória. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 1 até o versículo de número 31, eu encontro uma referência que me chama a atenção. Características da pessoa de Deus, do nosso Criador. Características. E eu lendo todo este versículo aqui, até o verso 31 do capítulo 1, eu descubro que Deus, quando Ele criou, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Sabe por quantas vezes Deus ele enxergou a sua criação? Aleluia.
7 vezes. É profético. Durante todas as vezes que Deus criava alguma coisa, no final do dia, no final da tarde, ele parava para olhar a sua criação. Ele parava para enxergar. E Deus, quando ele olhava para a sua criação, Deus, ele se alegrava. Porque Deus enxergava a terra através do dia. Deus enxergava a sua criação, enxergava o seu universo através do dia. Glória a Deus. A Bíblia diz que pela viração do dia, Deus aparecia e falava com Adão. Durante todo o dia, Deus ele vinha para falar com Adão. Havia um encontro, havia um contato espiritual entre o homem e Deus. Havia um acesso espiritual. O homem tinha uma facilidade de sentir a presença de Deus. Assim como Deus, ele se sentia alegre com a presença de Adão. Assim como a presença de Adão perto de Deus era uma alegria. Sabe por quê? Porque cada dia que ele dedicava ali diante de Deus ali, é como se ele estivesse vivendo aquela vida como se nunca acabasse. A vida de Adão na terra diante de Deus era uma vida sem fim. O homem não foi criado por Deus para morrer. O homem não foi criado por Deus para passar pela morte. O homem não foi criado por Deus para passar pela doença, pela enfermidade, pelo sofrimento, pelas dores. Na verdade, quando Deus fez o homem, havia amizade entre ele e a sua criação. Havia uma amizade linda demais. O ser humano, ele tinha um contato com Deus tão forte, que a criação de Deus era próxima do homem. A criação de Deus era próxima. Tudo era saudável, tudo era bom, tudo. O alimento que ele pegava para comer, a água que ele desfrutava, os animais do campo, todos eram amigos do homem. Sabe por quê? Porque o homem era amigo de Deus. O homem era amigo de Deus. Ele tinha uma amizade. Ele não conversava com Deus todo dia. Ele não conversava com Deus todo dia por obrigação. Ah, eu vou falar com Deus hoje aqui porque eu sou obrigado a falar com ele, porque senão... Não, ele não falava por obrigação. Ele falava por amor. Ele conversava com Deus para ele não se sentir só. Na verdade, o próprio Deus se sentia bem com Adão, sabe por quê? Porque ele sabia que Adão era amigo dele. Era amigo. Sabe o que é orar? É um ato de amizade com Deus. Orar é um ato de amizade com Deus. Quando você é amigo de Deus, você fala com Deus e Deus, em menos de um segundo, ele fala contigo. Porque você está perto de Deus. Eu estou perto de Deus. Nós estamos perto de Deus. Amizade tem a ver com aproximação, com intimidade. Adão era amigo, não era colega. Era amigo de Deus. Aleluia, meu Deus. Adão, tudo era bem. E por causa disso, a sua linhagem, até Noé, viveu quase 1000 anos na terra. Era para viver mais. Mas na verdade, no fundo, Deus queria mostrar para eles o final de quem era amigo de Deus. O final, como seria de todos aqueles que permanecessem com sua amizade com Deus. Então acontece que a sua linhagem passa, vai passando, e chega um homem chamado Enoque. Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E a Bíblia diz que Deus para si o tomou. E por quê?
Enoque estava além de amigo. Na verdade, Enoque, ele passou da qualidade de amigo para filho. Andou muito tempo, viveu muito tempo, e Deus o tomou, Deus o pegou ele, Deus o levou ele para longe. Como era a intimidade com Deus? Olha como era a intimidade. Porque Enoque, ele não falava os seus problemas com ninguém. Ele só tinha um para ele andar. Ele só tinha um para ele falar. Ele só tinha um para ele contar os problemas. Na verdade, Enoque, ele tinha um amigo. Assim como Abraão era amigo de Deus. A Bíblia diz no capítulo 33, versículo 11, do livro de Deuteronômio. A Bíblia diz que Moisés, ele entrou dentro da tenda. Moisés agora começa a falar com Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus, ele desce. E agora Deus está diante de Moisés. A Bíblia vai nos dizer que agora está Moisés e está Deus diante, um para com o outro. E a Bíblia diz que Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés, assim como se fala um amigo. Oh glória! Assim como se fala um amigo. E por que ele tinha esse elo? Por que ele tinha essa aproximação? Porque Moisés, ele era separado. Moisés, ele era escondido. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus criou tudo. Tudo. Deus viu tudo que era bom por 7 vezes. Tudo. E por quê? Em Zacarias, ao CD, a Bíblia diz que Zacarias agora vê uma visão de Josué, sacerdote, diante de Deus, e Satanás apontando ele, falando das vestes dele que estavam sujas. Aleluia, meu Deus. Imediatamente Deus repreende Satanás e fala bem assim: o Senhor te repreenda. Aleluia. Aquele que criou Jerusalém, aquele que estabeleceu Jerusalém te repreenda. Oh glória! Aí ele fala bem assim: porque Josué, ele é uma brasa tirada do fogo. Oh glória! Deus está falando comigo, com você nessa tarde. Você é uma brasa na mão de Deus. Você é uma brasa na mão de Deus. Não adianta o inimigo tentar se levantar. Não adianta Satanás tentar te tocar. Não adianta Satanás tentar ferir você. Não adianta. Ele pode tentar tocar em você. Ele pode tentar tocar na tua família. Ele pode até mesmo tentar tocar na unção e na autoridade. Mas ai dele que tentar tocar na unção de Deus na tua vida hoje. Ai dele que tentar se levantar contra a tua vida hoje. Deus falou assim, ó: eu te repreendo, porque ele é tirado do fogo. Eu te repreendo, porque ele é tirado do fogo. Uma brasa pegando fogo, se alguém tocar, é queimada. Deus está falando nessa tarde aqui para mim e para você. Se o diabo se levantar contra mim e você hoje, não se preocupe, porque ele se levanta para ser queimado. Ele se levanta para ser destruído, porque você é uma brasa na mão de Deus. Você é uma brasa no altar do Senhor. Deus está falando comigo, com você nessa tarde aqui. Se Satanás se levantar contra ti hoje, se ele tentar tocar, ele será queimado. Queimado. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Oh glória! Aleluia, meu Deus. Brasa de fogo. Deus fala: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Deus fala
Porque para Josué, Aleluia, Deus. ele veio como uma rocha. Aleluia, Deus. Para João, ele aparece como um cordeiro. Mas Jesus, ele voltará como um leão. Jesus, ele foi morto como um cordeiro. Mas Jesus, ele ressuscitou. Ele foi para o Pai. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. E ele em breve voltará. Satanás, ele achou que estava vencido já. Satanás, ele achou que tinha ganhado. Mas, de repente, lá estava a mensagem que o apóstolo Paulo deixa. No capítulo 15, versículo 57 de 1 Coríntios. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. O diabo achou que tinha ganhado. Satanás achou que tinha ganhado. Glória a Deus. Quando de repente, quando a morte está para matar, Grande Deus. Aleluia. a morte vai procurar na mão dela. Ué, Aleluia. cadê a minha arma? Aleluia. Onde está? Lá está Jesus com a arma da morte. Oh, glória! A morte teve que ir para o lugar dele. E Deus está falando nessa tarde aqui. Deus está falando comigo, com você. Ele venceu comigo, com você. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Não adianta para Satanás. Não adianta para a morte. Até o inferno terá lugar dele. Aleluia, meu Deus. Só é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus morreu como cordeiro. Mas que o diabo saia da frente nessa tarde. Que o diabo arruma as malas e volta para o inferno. Que Satanás prepara o caminho para ir para o inferno hoje. Porque Jesus, ele morreu como cordeiro. Mas que o diabo saiba desse recado de Deus nessa tarde. Ele morreu como cordeiro. Mas ele voltará como leão. Como leão. Como leão. Como leão da tribo de Judá, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh glória! Quem está sentindo a presença do Cordeiro de Deus aqui? Quem está sentindo a presença do leão da tribo de Judá nessa noite? Quem é que está sentindo a presença do Rei nessa tarde, nessa noite? Se você está sentindo a presença do Rei, demonstre a presença de Deus! Oh, aleluia! Estou sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar nessa tarde. Oh, aleluia! Aquele que lá no passado criou todas as coisas, aquele que no mundo presente, no mundo do Novo Testamento, da Nova Aliança, veio como cordeiro de 7 olhos, que veio como rocha, que veio como a rocha, aquele que um dia em breve vai abater os reinos, vai abater os impérios, vai abater Roma, aquele que um dia voltará. Ele está aqui nessa tarde e ele tem algo para entregar para a tua vida nessa tarde. Se coloca de pé nessa tarde. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no nosso meio tem 4 pessoas que o inimigo disse que ia matar. Mas Deus está falando nessa tarde que o inimigo, ele vai ter que morrer. O inimigo, ele está sendo derrotado nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando nessa tarde. Oh glória. Quem sabe o inimigo queria a morte do teu filho, a morte da tua filha, a morte da tua família, a morte da tua parentela. Mas Deus está falando nessa tarde que ele vai morrer afogado, assim como o Faraó, ele foi afogado, assim como o inimigo foi e desceu. Deus está falando nessa tarde que quem vai cair é o diabo. Cadê essas 4 pessoas que Deus está revelando? Toma posse. Falta 3 pessoas. Toma posse. Falta 2. Quer a vitória? Louvado seja o nome do Senhor.
O inimigo está sendo derrotado nessa tarde. Deus está falando para essas 4 pessoas: onde está a morte? Onde está o inferno? Não adianta, pode levantar a morte, pode levantar o inferno, mas Jesus morreu pelo teu filho, Jesus morreu pela tua família. Cadê essas 2 pessoas, as últimas 2 pessoas nessa tarde? Que a vitória toma posse, recebe, louvado seja Deus, exalte a Jesus com palmas nessa tarde. Aqui tem uma pessoa nessa tarde, que Deus está falando assim contigo, ó. Diz o Senhor: eu morri por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer algo com essa pessoa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus tem um chamado. Cadê essa pessoa que Deus revela nessa tarde? É um irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Que a vitória em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor nessa tarde. Louvado seja, engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a vitória, louvado seja Deus, exalte a Jesus com palmas nessa tarde. Louvado seja Deus. Tem 6 pessoas aqui. Louvado seja Deus, que Deus está tocando no teu coração. Louvado seja Deus, o Senhor me revela. Louvado seja Deus. O inimigo queria colocar uma ritmia no teu coração. E Deus te dá um livramento. O Senhor mostrava um papel saindo das mãos de um cardiologista. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê essas 6 pessoas? Toma posse. Falta 5, recebe. Falta 4, toma posse. Falta 3 pessoas, que é o livramento, em nome de Jesus, toma posse. Falta 2 pessoas nessa noite. Deus, Ele dá o livramento. Louvado seja Deus. Toma posse. Falta 1 pessoa nessa tarde, que é a vitória, que é o livramento. Louvado seja Deus. Toma posse. Louvado seja Deus. Amém? Coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, se coloque de pé. Louvado seja Deus. Aqui tirou fé? Não, né? Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus, se põe de pé nessa noite, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que ouviu a palavra? Você que quer dar um passo para Jesus nessa tarde, que ouviu a palavra de Deus. Você que está longe dos caminhos do Senhor, tem alguém nessa noite para voltar para Jesus, que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe, louvado seja Deus, amém? Oração da fé nessa noite, oração final, feche os olhos, em nome de Jesus, amém? Glorioso Deus, maravilhoso, altíssimo Pai que está nos céus, ó Deus, nesta noite, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por este culto, Deus, ó Pai, que o Senhor operou poderosamente. Eu creio, Deus, no próximo domingo o Senhor estará operando maravilhosamente neste lugar mais e mais. Continua operando como o Senhor falou hoje aqui, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, abençoe este lugar. Ó Deus, eu creio que este lugar, ó Pai, vai ficar pequeno com a glória do Senhor. Vai ficar pequeno com a presença do Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, eu te peço. Fala, meu Deus, ó Pai, em cada vida, em cada coração, a cada dia aqui neste lugar, ó Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus nessa tarde, ó Pai, leva todos, ó Pai, dá um grande livramento, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, vamos despedir, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.